Regresso na edição da noite. Vamos analisar o processo Toupeira. São nossos convidados esta noite. Aqui comigo em estúdio, Bruno Costa Carvalho, conhecido benfiquista, já foi candidato à presidência do Clube da Luz. Está também connosco em direto a partir dos estúdios da SICA em Coimbra, António Marinho Pinto, eurodeputado, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Meus senhores, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Eu vou começar pelo Bruno Costa Carvalho porque creio, e já agora, Dr. Marinho Pinto, não é adepto do Benfica, é da Académica, segundo creio. Está errada, está errada. Não? Sou adepto do Benfica, mas só adepto, não sou sócio e também sou, enfim, em alguns períodos sou adepto da Académica, nem sempre. Nem sempre. Ok, muito bem. Então fica já aqui esse esclarecimento, porque participará então também neste debate com essa perspectiva de ser adepto do Benfica. Eu vou começar aqui pelo Bruno Costa Carvalho, porque já teve uma posição relevante na história do clube, já foi candidato à presidência do Benfica, já defrontou Luís Filipe Vieira. E eu gostaria de lhe perguntar se acha que o Benfica, em particular a direção do clube, tem reagido da melhor maneira a toda esta situação. Ora bem, boa noite, para começar. Nós não estamos dentro do Benfica, portanto é difícil saber. Eu acho que o Benfica tem feito uma defesa complicada no que diz respeito ao Paulo Gonçalves. O Dr. Paulo Gonçalves significa isto que eu acho que o Benfica se devia demarcar do Dr. Paulo Gonçalves. Eu percebo a postura de Luís Filipe Vieira, neste caso, que parece-me que ele pensa que se afastar Paulo Gonçalves é quase como assumir uma culpa. E ainda mais, talvez, achar que se está a afastar do Benfica alguém que ele dá valor. Mas não foi isso que aconteceu ontem, na declaração que Luís Filipe Vieira fez? Exatamente. Ele, na declaração, não disse nada sobre Paulo Gonçalves. O que, na minha opinião, é sintomático de algum primeiro passo de distanciamento. Eu acho que ele devia ter... A bem do Benfica, o Dr. Paulo Gonçalves, quando foi detido para prestar declarações e na condição de arguido, e que foi constituído arguido, nesse momento devia ter saído do Benfica, porque foi detido. Aquilo não foi um arguido normal. Eu sei que neste país é fácil tornar-se... O Marinho Pinto deve ser isto muito melhor que eu, mas é fácil alguém ser arguido. E, portanto, hoje em dia, talvez o estatuto de arguido não sirva para afastar alguém de um cargo. Apesar de que eu já vi ministros e secretários de Estado cair por bem menos. Agora, ele foi detido, aquilo foi uma coisa muito... A libertação dele não quis dizer rigorosamente nada, apenas que tinha acabado de prestar as declarações, e acho que o Dr. Paulo Gonçalves está a contaminar o Benfica. Eu acho que o Luís Filipe Vieira tem que entender que o Dr. Paulo Gonçalves tem que se defender fora do Benfica. Se for inocente, pode regressar ao Benfica, mas neste momento eu creio que o melhor era a sua defesa ser feita longe do Benfica. E creio que a postura dele e as coisas pelas quais ele é acusado são coisas muito sérias e muito graves. Ele ainda não foi condenado, mas os indícios são suficientemente fortes para o Ministério Público o acusar. Aliás, o Ministério Público, há ali uma parte que eu entendo bem, a parte do Benfica eu sinceramente entendo bastante mal, nem consigo perceber onde é que há ali alguma... A questão da acusação no que se refere a Assad. A Assad, sim, porque eu não percebo muito bem quais são, como é que o Ministério Público, daquilo que vem, de todas aquelas intrusões, digamos, no sistema informático dos juízes, como é que é possível daí inferir que houve vantagens desportivas do Benfica? Eu acho que isso não está nada claro, mas rigorosamente claro, se quer que lhe diga, acho que não... É uma fantasia. Mas isso é apenas uma parte, porque no que diz respeito à Assad, a acusação também diz que Luís Filipe Vieira sabia destas ofertas a estes funcionários e que nada fez para impedir isso. Ou seja, se quer que eu diga com franqueza, acho que nós, no Benfica, se a corrupção é por causa disso, nós somos uns corruptores muito, muito maus. Como muito fraquinhos, porque o Dr. Paulo Gonçalves enviava um e-mail ao Sr. Luís Filipe Vieira para ele aprovar a entrega de material, pelo visto era para corromper alguém. Se isso é a tese, eu se quisesse corromper lá si ou alguém, não mandava um e-mail a dizer, olha, posso dar isto a alguém? Isto não faz sentido nenhum, eu se quero corromper alguém, não mando e-mails a pedir se posso dar material a essa pessoa. Isso não mostra algum à vontade e alguma tranquilidade das pessoas dizerem, pode-se dar este material. Eu estou absolutamente convencido que Luís Filipe Vieira não tinha a menor ideia para que aquele material era e devia ter milhares de pedidos desse género
que é o que ele diz, e eu acredito lindamente. Ele é um presidente do Benfica, tem de ter centenas de pedidos de género e não vai detalhar esta camisola é para quê? Ou, quer dizer, é uma coisa até bastante ridícula. Mas consegue conceber a ideia de Luís Filipe Vieira não saber das informações que estes funcionários judiciais alegadamente passavam a Paulo Gonçalves? Eu não sei que informações eram, para que é que serviam e qual era a utilização que se fazia dessas informações. Essas informações estão detalhadas na acusação. No caso desta tese que envolve informações relacionadas com árbitros, estamos a falar de informações pessoais sobre árbitros, valores de remunerações destes Se souber árbitros. quem é o árbitro, qual é a remuneração, quanto é que ele ganha, isso significa concretamente o quê? Eu não estou a tentar brincar nada. Acho que o que o Dr. Paulo Gonçalves supostamente fez e pelo qual foi acusado é muito grave. E não estou nada de acordo com alguma atitude de alguns comunicados do Benfica agressivos contra o Ministério Público. Eu acho que essa opção, eu vi aqui neste estúdio o Dr. Ricardo Costa explicar, na minha opinião, bem, que enfim, todas as pessoas que atacaram o Ministério Público, como José Sócrates, como Ricardo Salgado, etc., não se deram muito bem. Temos um exemplo em Espanha do Cristiano Ronaldo, que até gozou um bocadinho com a juíza, e depois aquilo não viu-se que quando há uma acusação, normalmente vem fundamentada e há algum motivo para que ela aconteça. Portanto, essa não é a postura correta, e até acho que ontem isso foi um bocadinho invertido e foi melhorado no Benfica. Agora, eu não estou a esconder minimamente que estou muito preocupado com aquilo que o Dr. Paulo Gonçalves possa eventualmente ter feito, porque as provas parecem-me. Vai ter que haver um julgamento. O pior de tudo é o que nós estamos, se calhar, também aqui a fazer, que é haver julgamentos em praça pública, porque agora há um sítio certo para que, de facto, as pessoas sejam julgadas. Mas eu, como benfiquista, não gosto nada de ver isto. Não gosto mesmo nada de ver. E até acho que o Dr. Paulo Gonçalves, eventualmente, poderá ter importado estes métodos de outros clubes que não o Benfica. E a mim entristece-me ver pessoas como o Paulo Gonçalves dentro do Benfica. E eu acho que o Presidente do Benfica, neste momento, devia dissociar-se em pleno, não ser contaminado nem no Benfica, nem sequer do próprio Presidente, que não tem nada que ligar o seu destino ao destino de Paulo Gonçalves. Porque ao dar-lhe este apoio todo, ou não o despedir do Benfica, uma vez que, pelos vistos, o Dr. Paulo Gonçalves não sai pelo seu próprio pé, eu acho que ao manter esta situação é quase insustentável. E se o Dr. Paulo Gonçalves for condenado, eu não vejo como é que o Sr. Luís Filipe Vieira pode continuar como Presidente do Benfica. E isso faz-me... Ainda que esteja aqui a sugerir que ele faça, no fundo, essa separação ainda antes de haver qualquer tipo de condenação. Tem que fazer já, porque se houver uma condenação, que não me parece impossível, eu gostava de separar e bem para... Há aqui uma frase que eu tenho que dizer e peço-lhe só desculpa, porque tenho mesmo que dizer. Isto não tem nada a ver com a parte desportiva. Eu não vejo nenhuma conexão entre isto e qualquer favor desportivo do Benfica. Nos 4 anos foi claramente melhor que os seus adversários e ganhou no campo. Eu não estou a ver que qualquer relação entre uma invasão de um fecheiro informático e um gol do Jonas. Não vejo ligação nenhuma. Mas o que não branqueia é a atuação do Dr. Paulo Gonçalves. E eu acho que o Sr. Luís Filipe Vieira devia ter o discernimento, e vai a tempo ainda, de pôr o Sr. Paulo Gonçalves, ou o Dr. Paulo Gonçalves, a fazer a sua defesa em casa, junto de quem quiser, e se estiver ilibado, se for absolvido, sim senhor, pode regressar ao Benfica, se é que ele faz assim falta, mas enfim, acho que ele não devia continuar no Benfica neste momento. Dr. Marinho Pinto, como adepto do Benfica, que é, como é que olha para toda esta situação, para este processo a envolver a SAD do clube? Bom, mais como admirador do futebol, mais como apreciador da prática desportiva e das competições desportivas, eu olho para este processo com muita preocupação. Como, aliás, olhei para outros anteriormente, como o apito dourado e outros processos. Acho que o futebol saiu das 4 linhas, o futebol saiu dos campos, o futebol saiu dos locais onde se pratica essa modalidade desportiva e transformou-se num espetáculo degradante no espaço público português. E o Ministério Público e as autoridades judiciárias aproveitam tudo para ainda causar mais, degradar ainda mais o espetáculo, para protagonismos de circunstância, para exibicionismos também de circunstância. Este processo, deixe-me dizer, espanta-me que alguém possa dizer que se poderia suspender a atividade desportiva do Benfica entre 6 a 3 anos de idade,
porque um seu funcionário parece que deu umas camisolas a terceiros para obter determinadas informações de processos judiciais. Primeira questão é, isto não tem nada a ver com aquilo que é o objetivo da lei ao estabelecer essa sanção acessória de suspensão da atividade esportiva. Os factos típicos têm que ter por finalidade falsear ou alterar um resultado desportivo. Qual foi o resultado desportivo? Qual foi o resultado da competição? Qual a competição cujo resultado o Sr. Paulo Gonçalves tentou alterar através destas práticas? Portanto, isto é absurdo, pura e simplesmente. Depois, deixe-me sublinhar um aspecto importantíssimo. Nesta lógica, imagine-se na Operação Furacão que se suspendia a atividade das sociedades comerciais, naquele caso financeiras, dos bancos, pelos crimes, aliás, bem mais graves que lhes foram imputados. Suspender a atividade de uma empresa, ameaçando lançar para o desemprego centenas ou milhares de pessoas por uma coisa desta. Valha-me Deus, nós vivemos num país, isto às vezes dá a ideia que é um manicômio... Portanto, no seu entender, este pedido de pena acessória não faz sentido. Não faz. E em relação aos factos que sustentam a acusação, vê alguma fragilidade na acusação? Ouça, eu vejo, as fragilidades que vejo, para estarem abrangidos pela lei da corrupção desportiva, pela lei que pune os comportamentos antidesportivos, tinha que ter por finalidade, qualquer dos factos, tinha que ter por finalidade alterar ou falsear um resultado desportivo concreto. Qual? Isto é absurdo, sabe? A justiça futebolizou-se, entrou na chicana futebolística e vai sair mais uma vez bastante suja deste episódio a justiça portuguesa, e esta ânsia de protagonismo por parte do Ministério Público, esta vontade de participar num espetáculo degradante em que se transformou em que se transformou o futebol, a política e até muitas atividades de natureza financeira. Mas, Dr. Marinho Pinto, há aqui factos concretos que estão descritos na acusação, nomeadamente o acesso por parte destes 2 funcionários judiciais a processos que estavam em segredo de justiça, utilizando até credenciais que nem eram as suas. Mas o que é que isso tem a ver com o resultado desportivo? Qual era o resultado desportivo? Porque a lei diz claramente, a Lei 50 de 2007, fala na corrupção, fala nas penas acessórias, para falsear ou alterar um resultado desportivo. Qual era o resultado? Bom, isto de facto, há aqui, acho que o Ministério Público perdeu o pé do bom senso. O Ministério Público e em geral os tribunais pelam-se por entrar onde houver holofotes ou aquilo que possa chamar holofotes para as suas proximidades. Esta questão tem a ver com o seguinte: o Sr. Paulo Gonçalves agiu sob as ordens, enquanto funcionário do clube, sob as ordens e sob a orientação de algum administrador, de algum superior seu ou não. Se agiu, quem foi que lhe deu as ordens, quem é o superior, esse deve ser arguido e deve ser mais responsabilizado do que o Sr. Paulo Gonçalves. Se não agiu, o que é que está a envolver a SAD do Benfica? Eu acho que o Ministério Público e os tribunais têm aqui algum ajuste de contas pela inoperância que tiveram no tempo em que outros presidentes quase destruíam o Benfica por dentro e as autoridades judiciárias não atuaram, nomeadamente o Ministério Público. Só atuaram depois dessas pessoas deixarem de ser entes do clube. E, portanto, agora quer mostrar aquilo que não devia fazer, quer exibir aquilo que não se justifica agora, que não se justificaria num caso desses. Se há, de facto, uma atuação autónoma, decidida pelo funcionário do Benfica, Paulo Gonçalves, ou se ele recebeu ordens, de qualquer forma, não se compreende que a sociedade desportiva seja arguída e nenhum dos seus administradores, ou seja, aqueles que consubstanciam a vontade dessa pessoa coletiva, dessa sociedade, nenhum deles é arguído.
A sociedade não pratica atos. Quem pratica são as pessoas que são titulares da vontade dessa sociedade, que formam a vontade dessa sociedade. No seu Isto entender, muito é um exagero envolver a SAD do Benfica neste processo? Sim, se não se provar que a atuação do funcionário em causa, relativamente aos factos, que eu não sei se são verdade ou se não são, sobre os factos não me pronuncio, mas se não se provar que a atuação do funcionário foi sob as ordens e a direção, a orientação de um superior, aí não se justifica nenhuma alusão à SAD. Se se provar isso, então sim, devia ser a SAD, mas sobretudo deviam ser os administradores que representam e formam a vontade coletiva da SAD. Os administradores que deram as ordens ao funcionário. Se o funcionário atuou autonomamente, bom, então não tem que envolver o nome da sociedade. Porque nós todos os dias vemos pessoas de determinadas empresas a ser presas por determinados delitos ou a ser acusadas por determinados delitos e não envolve necessariamente as empresas para que trabalham. Se não houver um laço, um nexo de causalidade, um laço de pertinência entre os seus atos típicos e os interesses ou as ordens dos seus superiores. Portanto, esta questão devia ficar devidamente clarificada. E não está. E avançar para constituir arguída a sociedade e não constituir arguído nenhum dos seus administradores, sinceramente não percebo. Isto é mais uma inovação do Ministério Público português. Eu gostava de dizer que eu vi com atenção o que disse o Dr. Marinho Pinto e acho que ele tem toda a razão. Ou seja, e vem apenas solidificar aquilo que eu disse antes, que é, eu não vejo nenhum motivo para a Sociedade Anónima Desportiva do Benfica ser ligada a isto, porque é preciso haver um nexo causal de corrupção, para nós temos que saber qual é o jogo em concreto que o Benfica beneficiou por causa deste acesso aos e-mails. Aos e-mails não, aos e-mails, outra história que também... Esta informação... Esta informação privilegiada que estava no computador dos senhores juízes. Não faz sentido nenhum o Benfica ser envolvido nisto. Portanto, há uma coisa que tem a ver com o Dr. Paulo Gonçalves que devia ser absolutamente isolada daquilo que se passa no Benfica. Por isso é que custa ainda mais aceitar que o Dr. Paulo Gonçalves continue a estar dentro do Benfica, porque se ele agiu, eu estou convencido de que se o tiver feito, fê-lo em nome pessoal e não há ninguém, de facto, como diz o Dr. Marinho Pinho, dentro da sociedade do Benfica constituído arguído, portanto, eles não sabem de onde é que vêm as instruções, provavelmente não vêm de lado nenhum, estou convencidíssimo que não vieram de lado nenhum, e se o Dr. Paulo Gonçalves fez e pediu esses acessos para obter informações que não as devia ter, fê-lo por sua conta e risco. E é isto que devia ser assumido. Há pouco o Bruno referia uma explicação para o facto de Luís Filipe Vieira não ter feito esse corte de relações, que poderia ser como se o presidente do Benfica estivesse a dizer que não acreditaria na presunção de inocência de Paulo Gonçalves. É essa a ideia? É essa a ideia que eu tenho. Tenho a ideia, é a única explicação que eu encontro racional para que Luís Filipe Vieira, enfim, num ato de liderança e num ato de bater com o punho na mesa, digamos assim, diz: não, este senhor não fez nada disto e, portanto, nós vamos mantê-lo porque eu tenho confiança. Não poderia ser por receio de, eventualmente, Paulo Gonçalves saber informações que, se viessem a público, poderiam comprometer Luís Filipe Vieira? Mas que informações? Não sei, algumas que pudessem comprometer o presidente do Benfica? Não faço ideia do que é que isso pode ser, porque isso configura, se ele sabe alguma coisa que pode comprometer o presidente do Benfica, é algo... Que pudesse dizer, eventualmente, que a tal ordem para corromper estes funcionários viesse Luís Filipe Vieira. Não passa pela cabeça que Luís Filipe Vieira pudesse estar refém de Paulo Gonçalves. Quer dizer, é uma coisa que nem me passa pela cabeça, portanto, porque isso exigiria de todos nós benfiquistas outro tipo de atuação, até com o presidente, porque neste momento eu acho que a grande maioria dos benfiquistas, no qual eu me incluo, confio que neste momento Luís Filipe Vieira não tem nada a ver com esta situação. E acho que o Benfica não tem nada a ver com isto. Acho mesmo, desportivamente, não é preciso explicar, como estava a dizer o Dr. Marinho Pinto, e muito bem, qual é o jogo, qual foi o lance, o que é que o árbitro fez, concretamente que faça a conexão entre a informação obtida e a vantagem desportiva. Eu acho que isso é uma ficção científica total, não existe nada, nem na acusação existe nada. Coisa distinta é andarem lá a ver informação que não devia. Isso parece que aconteceu.
Isso dá-me a ideia que está uma pessoa detida e parece-me que é muito difícil negar que isso terá acontecido. Isso sim, parece-me grave, mas isso é com o Dr. Paulo Gonçalves, não tem nada a ver com o Benfica. Rui Gomes da Silva, aqui neste estúdio, ontem dizia que não acredita que Luís Filipe Vieira deixe cair Paulo Gonçalves. O Dr. Rui Gomes da Silva diz muitas coisas, não é? Portanto, já falou até de eleições antecipadas e não sei o que mais. O Dr. Rui Gomes da Silva esteve no Benfica muitos anos, ligou com o Dr. Paulo Gonçalves, portanto ele deve conhecer alguma coisa, ele não pode pôr-se de fora como se nada, não fosse nada com ele esteve lá muitos anos, foi muito mais tempo, teve muito mais anos no Benfica, como por exemplo como ministro, não é? Portanto nós sabemos isto que é completamente verdade, portanto acho que o Dr. Rui Gomes da Silva neste momento devia preocupar-se em defender o Benfica e não pedir eleições antecipadas nem esperar que elas aconteçam. O Benfica, perante estas situações que, queiram ou não, há aqui um ataque externo. São muitas coisas, coisas a mais e muito confusas. Envolver a SAD do Benfica nesta acusação parece-me absolutamente lamentável. E, portanto, nós não podemos ser ingênuos e nós, benfiquistas, temos que unir-nos numa situação como esta. Eu sou o insuspeito. Eu fui opositor do Luís Filipe Vieira em 2009. É certo que eu, hoje em dia, revejo-me muito mais coisas da gestão, quer seja no passivo, quer na contenção de contas, quer o Seixal, as marcas que o Benfica, a subida do Benfica em termos de cotação mundial até junto de grandes marcas como a Emirates, como a Coca-Cola, como a Adidas, etc. Há um trabalho que foi bem feito por Luís Filipe Vieira, portanto eu não posso negá-lo, seria tonto. Portanto não está à espera de eleições antecipadas? Não, acho que é o pior que pode acontecer ao Benfica. Nós vemos nos nossos vizinhos da segunda circular o que é instabilidade e nós não queremos instabilidade. Nós queremos estabilidade e acho que perante o que está a acontecer, que olhando para aquela acusação não se entende porque é que o nome do Benfica vem lá, porque é que o nome da SAD do Benfica vem lá. Nós, benfiquistas, temos que nos unir em torno do Presidente, porque se houvesse alguma coisa, e do Benfica, é a nossa obrigação, porque se alguém souber de alguma coisa, como há um bocadinho, por exemplo, se está refém do Paulo Gonçalves, enfim, coisas desse género, que são especulações que, na minha opinião, não fazem sentido nenhum, então aí sim temos que tomar outras medidas, mas são medidas graves, não é nada disso que está na mesa. Neste momento acho que é um momento de que apelo à União e do meu lado também apoio ao Benfica, e acho que há aqui um ataque externo até que não me agrada minimamente, isso eu tenho que dizer, sem prejuízo, volto a dizer, de não gostar nem branquear nada que o Dr. Paulo Gonçalves fez. Eu acho que ele aprendeu aquilo noutros sítios, que não foi no Benfica. De certeza, porque isto não tem nada a ver com a tradição. Isso é uma insinuação também que está a fazer em relação a clubes por onde já passou Paulo Gonçalves. Pois, porque esses clubes até foram alguns, um deles, porque me lembro, ou os dois, se calhar, até condenados por casos de corrupção. E eu lembro-me da SAD do Porto ter sido condenada num caso de corrupção e não ter recorrido, portanto aceitou o castigo. Assumiu-se como culpada de um ato de corrupção. Nunca vi nada semelhante no Benfica. Nós não somos outros clubes, não somos o Porto, não somos o Boa Vista, não somos nada disso. Somos o Benfica e aqueles métodos não são do Benfica. Não são do Benfica, portanto qualquer benfiquista pode lhe assegurar isso. Portanto não tem nada a ver com aquilo e não acredito, digo isto posso, com toda a minha firmeza, que não acredito que tivesse havido alguém dentro da SAD que tivesse dado qualquer instrução ao Dr. Paulo Gonçalves para andar a ver vidas de árbitros e processos de outras pessoas. Não faz sentido nenhum. Não, aliás, porque hoje em dia o segredo de justiça não é bem uma coisa muito blindada, portanto, porque o Benfica ia fazer esta coisa e Luís Filipe Vieira ia mandar e-mails a dizer que autorizava a oferta de umas camisolas, mas está tudo doido. Se ele quisesse corromper alguém, não mandava um e-mail, dizia ao Paulo Gonçalves, e devia ser com dinheiro ou com qualquer coisa assim, imagino eu. Acho que este modus operandi que querem imputar ao Benfica de corrupção é de um amadorismo conferenciador. Portanto, isso não aconteceu. Dr. Marinho Pinto, há pouco, segundo percebi das suas declarações, estava aqui a referir que houve também uma tentativa de exibição por parte do Ministério Público de mostrar trabalho, era essa a sua ideia há pouco, mas a verdade é que temos assistido a várias investigações no mundo do futebol, há vários processos em marcha, não só o processo Etopeira, também já aqui falamos do caso dos e-mails, há outras investigações que estão precisamente a investigar tentativas de compra de jogadores. Houve aqui uma mudança na forma como a Justiça olha também para o mundo do futebol. É que a sociedade tinha até agora a ideia de que havia uma certa impunidade no que ao futebol diz respeito. Olhe, essa impunidade lá do mundo do futebol
é específica desse mundo, na minha opinião, não fere nem ofende valores que sejam fundamentais à vida coletiva dos portugueses. Tem a ver com o fanatismo clubístico, tem a ver com o tribalismo clubístico e futebolístico. Para mim, isso pouca importância tinha e até digo, isso devia ser objeto de uma legislação própria e de uma jurisdição própria. Devia haver uma jurisdição desportiva que tratasse desses assuntos todos e não mobilizar os tribunais enquanto órgãos de soberania para agora ir discutir se o árbitro do jogo com não sei quantos da terceira divisão recebeu um relógio ou fruta para dormir ou outras coisas quaisquer ou um funcionário que foi buscar foi saber informações de um processo que estava em segredo de justiça. Isso, no mundo do futebol, devia estar mais fechado, ou melhor, os órgãos de soberania, tribunais, deveriam preocupar-se com coisas mais importantes do que isso. O que eu quis dizer é que o Ministério Público e os tribunais em geral... Mas crimes de corrupção não são questões importantes? Ouça, são crimes de corrupção. Aí está, para falsear... O crime de corrupção é assim, é quando se praticam determinados atos típicos, oferecer dinheiro, oferecer vantagens para falsear ou alterar um resultado desportivo. É para que o jogador de tal equipa deixe entrar um golo, é para que o árbitro marque um penalti que não existiu. Isso sim é que é corrupção, para alterar um resultado concreto. Aqui não vejo qual fosse o resultado. Aqui não vejo. O que eu quis dizer é que o Ministério Público e os tribunais portugueses entraram num processo gravíssimo, perigosíssimo, de espetacularização da justiça e da sua atuação. Eles pelam-se por que os jornais falem deles e procuram esse espetáculo mediático. Estão sempre a suscitar a intervenção dos holofotes. Isso tem consequências graves, porque hoje já ninguém acredita na justiça, a não ser as pessoas aí dos mais fanáticos dos clubes ou aí das hordas das caixas de comentários online. Mas deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa que me parece importante, até para discordar um pouco de que diz aí o meu colega de debate. Das duas, uma. Ou o Sr. Paulo Gonçalves agiu por conta própria, ou agiu sobre instruções, sob a orientação dos seus superiores hierárquicos, ou seja, dos administradores da SAD. Não se provou isso porque nenhum administrador está, portanto, constituído ou erguido. Portanto, é de presumir que ele agiu por conta própria. Aqui há a estabelecer dois planos. Agiu por conta própria em benefício pessoal ou agiu por conta própria para beneficiar o clube. Porque há muitos funcionários de empresas, muitos trabalhadores, muitos quadros, muitos dirigentes, que às vezes vão além daquilo que é razoável para beneficiar a empresa onde trabalham, para beneficiar o clube onde trabalham. E, portanto, o que eu aqui discordo do meu colega do grupo, que acho que o Benfica, enquanto clube, sobretudo clube com a história que tem, não deve abandonar os seus. Não deve abandonar os seus. Deve, se mesmo que ele tenha... Concorda com esta proximidade que Luís Filipe Vieira manteve com Paulo Gonçalves? Não sei proximidade, isso não me diz nada. O Benfica não deve abandonar um funcionário seu que está com problemas na justiça por praticar determinados factos. O Benfica não é como alguns partidos políticos ou como os líderes de alguns partidos políticos que lavam as mãos como Pilatos quando alguns dos seus camaradas são demandados ou estão em má situação. Até fingem que nunca os conheceram. O Benfica não deve fazer isso. Há uma norma, há um valor que é universal, que é da solidariedade. Mesmo que o Paulo Gonçalves seja culpado, o Benfica deve prestar-lhe a solidariedade que ele necessita e deve auxiliá-lo, independentemente daquilo que for o veredicto da Justiça. Acho que mesmo que as ações que ele tenha levado a cabo coloquem uma mancha sobre o clube. clube. Se ele não agiu em benefício próprio, o Benfica deve ajudá-lo, independentemente dos factos que ele praticou. Não assume os factos, não deu ordens, não deu instruções, mas não deve abandonar os seus. Mas isso não é branquear uma ação errada, Isto chama-se solidariedade. E a solidariedade é quando as pessoas precisam. Não é quando as pessoas estão na mão de cima.
A solidariedade é quando as pessoas estão na mão de baixo, seja quem for. Não posso. Vou dar aqui a palavra ao Bruno também para rebater essa posição. Não posso concordar minimamente. Eu sei que não concorda, eu sei que não concorda. Eu disse que discordava de si. Eu concordei consigo em. Eu sei, mas neste aspecto. Em tudo que disse. Neste aspecto eu não concordo consigo e acho que se ele não agiu em benefício próprio, se agiu naquilo que julgou ser a defesa do interesse do Benfica, o Benfica não o deve abandonar. Mas o que ele fez, o que ele é acusado de fazer, é algo, ainda que tenha não sido em proveito próprio, mas sim em proveito do Benfica, supostamente, é uma coisa que o Benfica não quer. Se ele pegasse numa pistola e desse um tiro a um adversário do Benfica, um jogador adversário do Benfica, o Benfica tem que o abandonar. Não é por ser funcionário do Benfica. Bom, olha, eu estou a recorrer ao absurdo, não é? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Benfica é uma ideia nobre de valores de que está a ser amplamente afetado. Eu não acredito que haja ninguém que goste do Benfica que não se sinta incrivelmente incomodado com o que está a passar. Eu gostava de estar aqui a falar do excelente plantel que o Benfica tem este ano e super bem construído. E mesmo sabendo que acho que não houve nada que beliscasse os 4 anos de vitórias, o tetra do Benfica, que isso acho que tem que ficar completamente fora de suspeita. Tudo isto envergonha um benfiquista. E, portanto, se é um funcionário... Deixa-me só concluir esta frase. É muito rápido. Nenhum benfiquista quer que um funcionário seu faça coisas menos lícitas. O Benfica não precisa disso para ganhar. Pois não precisa. Bem, claro, não precisa. Não é abandonar. Claro. É dizer, olha, meu amigo, defenda-se, nós até lhe pagamos os custos da defesa, o que quiser. E se o senhor for dado for absolvido, volte com certeza. Mas até lá não misture. É as coisas que se calhar fez por boa vontade. É que o Paulo Gonçalves nega e contestou esses factos. E, portanto, mas isso ele vai ser julgado, mas há uma acusação que nós não podemos ignorar. Está bem, mas muito grave. O nome que está aqui não é o nome do Paulo Gonçalves. Eu não quero saber o nome do Paulo Gonçalves para nada. A acusação não é condenação. E sabe, a solidariedade... Sei que não. Mas a solidariedade há muitas maneiras de expressá-la. Deixe-me dizer, a solidariedade não é um valor ou uma palavra que se inscreva nos lemas e nos estandartes dos clubes e dos discursos políticos. A solidariedade é um valor que se pratica quando mais as pessoas precisarem. Mas o solidariedade pode implicar, neste caso, eu estar a defender uma pessoa, a dar cobertura a uma pessoa... Não é que dar cobertura. A defesa da pessoa, o auxílio à pessoa e a solidariedade da pessoa não é assumir a prática dos atos eventualmente condenáveis que ele tenha feito. Claro. Não. A solidariedade é prestar-lhe o apoio moral e jurídico e económico que ele necessita. Sem dúvida nenhuma, mas fora do Benfica. Não, está contaminado. O Benfica, em tantos anos de história, desde 1904, é o caso pior na sua história, não há outro. Falou um bocadinho de um presidente nosso, ex-presidente que teve problemas, mas esse presidente nunca foi feito de umas coisas que eu acho que é das mais feias todas, que é batota. Não fez. Foi indiciado e foi condenado por roubar o Benfica. Pronto. E prejudicou o Benfica. Agora, estamos a falar de alguém que pode ter feito atos que eu acho que são absolutamente condenáveis e tem uma acusação muito séria contra ele para fazer coisas que o Benfica, para ganhar, não precisa disso para nada. Não precisa disso para nada. Não. Nós não queremos misturar a nossa história de glória, uma história de honra, uma história bonita, de sacrifício, muito longe de outros clubes, para estar a defender este senhor, que nem sequer benfiquista é. Deixe-me só dizer-lhe a este senhor, eu almocei com este senhor há muitos anos, ou jantei a convite do Presidente do Benfica, e ele disse-me uma coisa que estava a aprender a amar o Benfica. Ninguém aprende a amar o Benfica, ele é um profissional, e não quero nada que ele aprenda a amar o Benfica. Mas eu não quero que venha com aqueles métodos que eu não sei onde é que eles aprendeu, para dentro do Benfica, não estou minimamente interessado nisso. Olha, não há inocentes no mundo do futebol. Não sei o que é que isso quer dizer. Pessoas inocentes. E depois, deixe-me dizer-lhe isto e pense bem nisto. A solidariedade é para se praticar em relação aos nossos, mesmo que eles tenham cometido erros. Temos que os ajudar a defender-se, não podemos abandoná-los. Não se deve abandonar uma pessoa. Eu não estou a dizer para o abandonar, estou a dizer para ele sair do Benfica. E o Benfica tem no seu lema, ad pluribus unum.
Todos por um. Todos por um. Por todos e todos por um. E, portanto, o meu benfiquismo é assim. O meu benfiquismo é assim. E não abandono as pessoas, mesmo que elas tenham cometido erros. Dr. Marinho Pinto, nós não vamos dar lições de benfiquismo um ao outro, somos dois benfiquistas e defendemos um conjunto de valores que eu acho que é parecido, e eu tenho visto a sua ação pública e manifesto o meu acordo a muitas coisas que o Sr. diz. Agora, por favor, não me peçam. Eu posso ser solidário em termos humanos, dar-lhe o apoio à família, à sua defesa, prestar todo... Agora, por amor de Deus, eu não posso dar cobertura a alguém que eu suspeito que está acusado de coisas gravíssimas e dizer, é dos meus, eu vou continuar vou branquear isto. Não me peçam isso, o Benfica não merece isto. O nome do Benfica veio para a Rua da Amargura, está. Eu vejo as pessoas, hoje almocei com umas pessoas do Futebol Clube do Porto, amigos, que uns eram do Benfica, outros eram do Porto. E os do Porto estavam a dizer, vocês nunca mais me venham chatear por causa da história da corrupção. E eu olhei para eles e pensei, é a primeira vez que me dizem uma coisa deste género, porque até agora nós brincávamos com eles, não é? Agora começamos a dizer que não podemos, levamos com isto. E eu queria introduzir isso também aqui na nossa conversa, Dr. Marinho Pinto, que é precisamente esta percepção que agora a sociedade, em geral, pode ter do Benfica. Nós sabemos que uma acusação não é uma condenação, mas há aqui ou não uma mudança também na forma como se olha para o Benfica? Eu penso que não, sabe? As pessoas habituam-se a olhar para o Benfica como um clube de futebol que tem um palmarés de resultados ao longo da sua história. E, aliás, até, deixe-me dizer-lhe que talvez a melhor resposta do Benfica a todo este processo seja ganhar o campeonato e somar ainda mais vitórias do que aquelas que tem tido. Porque é a melhor resposta jurídica a uma acusação como esta é ganhar os campeonatos todos, ganhar as competições todas. E, portanto, o Benfica, como clube de futebol, como clube que é, com a história que tem, as pessoas olham para ele por aquilo que ele faz dentro do campo e não por aquilo que alguns dos seus dirigentes ou funcionários possam fazer em dado momento da sua história. O Benfica já teve períodos negros da sua história, já teve um presidente que acabou preso e esteve condenado a vários anos de prisão e cumpriu penas, já teve problemas gravíssimos e não alterou nada. O Benfica está acima das contingências dos seus dirigentes, está acima das fraquezas dos seus dirigentes. O Bruno está aqui a abanar para a cabeça. Eu não posso ouvir isto. Fico desiludido a ouvir isto. Quer dizer, isto é um pensamento a Porto, desculpem lá. O Porto ganhou durante anos e a corrupção do Porto era apagada pelas vitórias. Eles ganhavam o que se farta. Então, cada vez que iam para um campeonato e ganhavam o campeonato, a corrupção anterior era abafada porque ganhavam o campeonato. Eu queria acabar. Se a melhor forma de responder à corrupção é ganhar no campo, viva a corrupção. Porque isso funcionou com o Porto. Nós não queremos nada disso. Nós não queremos nada disso. A melhor resposta a ganhar do campo não tem nada a ver com este caso de corrupção. O Benfica vai ganhar no campo, como ganhou os outros campeonatos, porque era melhor. O Benfica este ano tem um plantel muitíssimo melhor que o do Porto, que é o único adversário que tem direito. O Sporting e o Braga estão noutro patamar. O Benfica vai discutir o campeonato com o Porto e é muitíssimo melhor que o Porto. Por isso vai ganhar o campeonato. Mas pode ganhar 20 campeonatos seguidos que não tem nada a ver com um caso de corrupção. Não se apaga a corrupção com vitórias desportivas. Isso é o pensamento do lado do Norte, não foi isto que aconteceu aqui. Qual é a corrupção que há aqui? Desculpe lá, qual é a corrupção de que estamos a falar? Não há, do Benfica não há nenhuma. Do Benfica não há zero corrupção. É um funcionário do Benfica acusado de atos graves supostamente em prol do Benfica, e nós não queremos isso. Eu tenho a certeza... Dr. Marinho Pinto, deixa-me dizer uma coisa. Eu tenho a certeza absoluta que o Sr. Luís Chico Vieira não queria que ele fizesse aquilo. Porque se eu achasse aqui por um segundo que fosse, que ele queria que aquilo acontecesse, eu era o primeiro a pedir a demissão do Sr. Luís Chico Vieira. Mas era já, nem hesitava um segundo. Portanto, se eu embarcar nessa tese, que vamos brancar isto tudo ganhando o próximo campeonato, enfim, é um caminho que eu nem quero pensar. Dr. Marinho Pinto, para terminar. É pensável isso para mim, peço desculpa.
O Benfica existe para ganhar com honra e com glória. E sempre ganhou com honra e glória a vida inteira e vai fazê-lo para sempre. O Benfica é um clube desportivo e, portanto, o que eu espero do Benfica é bons resultados desportivos. Com honra, com dignidade, dentro de campo, com suor, com os seus adeptos, que empurrarem a equipa para a frente. É assim que nós ganhamos a vida inteira. Não é invadir sistemas informáticos. E espero que o Benfica não abandone os seus quando eles precisarem. Sejam os seus adeptos, sejam os seus jogadores que deram tudo à casa, os benfiquistas que têm que ajudar, ao Benfica, a Fundação Benfica, para isso, não é para isto. Portanto, para terminarmos ainda este assunto da questão da solidariedade, Dr. Marinho Pinto, não lhe passa pela cabeça que haja então aqui um corte de relações entre Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, e dizia há pouco que mesmo que ele viesse a ser alvo de alguma condenação, o Benfica deve prestar-lhe esse apoio se provar que foi em prol do clube, é isso? Se ele agiu mesmo erradamente, mesmo além dos limites da lei e da ética, mas com a intenção de abandonar, como devia até despedi-lo, mediante um processo disciplinar, e despedi-lo. O Benfica, como qualquer empresa, não deve abandonar os seus funcionários se não houver um facto grave que prejudique a relação de confiança entre um e outro. E ficou aqui clara essa sua posição. Eu tenho uma última pergunta para o Bruno Costa Carvalho. O Bruno já foi candidato à presidência do Benfica, disputou essa corrida à liderança com Luís Filipe Vieira. Já aqui disse que não está à espera de eleições antecipadas. Também já disse que não acredita que Luís Filipe Vieira esteja envolvido neste alegado esquema de corrupção e que, portanto, não pede a demissão do presidente do Benfica. Está à espera que Luís Filipe Vieira cumpra o seu mandato até ao fim e depois desse mandato cumprido, pondera vir a ser novamente candidato ao Benfica. Eu já disse aos benfiquistas que um dia vou candidatar-me ao Benfica, novamente apresento o Benfica. Não sei a quando. Portanto, não faço ideia, portanto, vamos ver como é que as coisas são, o futuro... E não será este processo a motivar essa candidatura? Eu espero que não, porque eu confio que o Benfica vai sair bem deste processo. Portanto, só poderia motivar uma candidatura sua se não saísse bem, e isso significa mas eu não, se o Benfica saísse condenado. Ao contrário de outros, eu não torço por isso. Eu quero que o Luís Vieira saia muito bem desta história, que o Benfica saia otimamente desta história e que o Presidente cumpra o seu mandato até ao fim. E é isto que eu quero que aconteça. Bruno Costa Carvalho, António Marinho Pinto, obrigado aos dois pela presença na edição da noite da SIC Notícias e por terem olhado aqui com mais detalhe para este processo toupeira. Já a seguir, na SIC Notícias, na Quadratura do Círculo, vamos continuar a discutir a corrupção, também a corrupção no mundo do futebol. É não perder. Já a seguir, da minha parte é tudo. Boa noite. Até amanhã.